Natan, bom dia, tudo bom? Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Uma vitória muito importante contra o Botafogo no último sábado, né? Espanta aquela crise, né? Alivia um pouco a pressão. Queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa vitória, principalmente também com o novo técnico Marcelo Fernandes. Bom dia. Para a gente foi muito importante. No domingo a gente sabia a importância do jogo, quanto valia esse jogo para nós. Foi muito importante também para dar confiança ao grupo. Com a chegada do Marcelo também foi importante essa vitória para que ele se sinta bem, se sinta tranquilo para entregar o trabalho dele, assim como a gente também entregar o nosso trabalho sempre da melhor forma e ir em busca dessa reviravolta. Natan, bom dia. Fábio da RFTV. Um pouquinho da semana, preparação, e o próximo aniversário de São Bernardo, né? Queria que você falasse um pouquinho também, já pensando no próximo jogo. Cara, a semana já vem sendo muito boa, muito intenso. Creio que o trabalho do Marcelo vem nos ajudando muito para que a gente continue sendo intenso e entregando o nosso melhor. Creio que o nosso jogo vai muito da semana que a gente faz, da forma que é o ambiente, da forma que a gente leva. Então, para nós está sendo muito, muito bem já estruturada a semana para o confronto contra o São Bernardo. Gustavo Negreto, VTV SBT. Jogo de estreia na Série C, em casa contra o Maringá, uma derrota doída com o jogador, né, 3-2, gol no final. Depois, né, a reabilitação, principalmente em casa contra o Botafogo, nessa última vitória, primeira vitória em casa. Durante o vídeo que a Guarani soltou essa semana, né, muitos de vocês falando sobre aqui não, querendo dizer que dentro do brinco a coisa vai ser diferente. A ideia é essa, principalmente com a recuperação, os 3 pontos já mudaram um pouco o panorama do Guarani dentro da tabela de classificação, mas a ideia é essa, quando jogar no brinco de ouro, né, como é o próximo jogo, é trazer a torcida, muito importante para isso. Cara, com certeza. A gente sabe a importância que é jogar aqui dentro, e também, às vezes a gente pensa que não, mas jogar aqui é muito difícil. Ainda mais quando os adversários vêm aqui, que é de longe, é difícil jogar aqui dentro, mas a gente tem a certeza que se a gente continuar trabalhando da forma que vem sendo, com muita humildade, muita tranquilidade, a gente consegue muito bem bater de frente com qualquer um aqui dentro. Tudo bem, Natan? Eu sou o Antônio Lupe, da CBN Campinas. Eu queria perguntar a respeito também da chegada do Elano. Na tua ficha aqui, você tem 19 anos, né? Nascido em 2005. O Santos foi campeão da Libertadores 2011 com o Elano e companhia. Não sei se você pegou um pouquinho do Elano como jogador, mas o que representou a chegada de um cara que tem uma história gigante no futebol, formado aqui no Estádio Olímpico de Ouro da Princesa, o impacto para vocês, jogadores, principalmente vocês mais jovens, que não puderam ter a oportunidade de ver ele jogando, mas sabem do tamanho dele no futebol e da história, o que ele agregou também nesse momento de tensão que o clube ainda vive, né? Porque tem uma vitória em 4 jogos, precisa melhorar, mas a chegada dele, o que foi mais impactante, na tua opinião, ter um cara que é emblemático? Para nós foi muito importante, acho que um cara que viveu muitos momentos no futebol, eu pude ver muito pela TV e, cara, foi muito bom. Para nós, como jogadores, ter uma pessoa como ele, um cara que já passou por vários momentos no futebol, acho que é muito importante para que a gente venha melhorar, ouvir e aprender com ele também. Natan, Alexandre Azanque, IPTV. Como que é vencer? Muito se fala sobre o clima, sobre a mudança. Então o time vinha de 3 derrotas consecutivas e agora vence. Então, como que é esse sentimento para vocês nesse momento, para justamente buscar essa recuperação no campeonato? Já sai da zona de rebaixamento, então isso já é um pequeno alívio, mas tem muito campeonato pela frente. Então, como que essa vitória muda o clima realmente para vocês no treino e depois para aplicar durante o jogo? Cara, representa muito essa vitória que a gente teve no último domingo. Ainda mais porque a gente, como você falou, a gente veio de 3 derrotas consecutivas e isso estava sendo algo ruim para nós. Ainda mais no campeonato, se colocando numa situação difícil. Então é mais como um alívio, mas pensando muito na frente já, querendo somar pontos, vencer, para que a gente realmente tire o Guarani dessa situação, porque a gente não merece estar vivendo isso.
Natan, você fez 13 jogos como titular, dos 16 do Guarani na temporada, né? Começo de carreira, o Lupe falou, 19 anos de idade. Você trabalhou com o Maurício Souza no passado, mas eu queria que você falasse específico o seu momento no Guarani, né? Nesse seu estágio de carreira como profissional. Cara, fico muito feliz, porque para mim é muito importante para minha carreira e principalmente por estar representando o Guarani, cara. Acho que é uma grandeza muito grande e é algo muito importante que vai me ajudar, que está me ajudando e em relação ao Maurício, trabalhei com ele, sei o grande profissional que ele é, me deu a oportunidade de estar vindo para cá no Paulista, então isso vem me agregando muito para que eu possa se tornar cada vez mais maduro e avançar cada vez mais na carreira. Natan, a dificuldade ou como é participar, você no caso, né, muitos jogadores de uma primeira vez na Série C. Cada campeonato ele é particular, né? Todo mundo fala, Série A é mais uma qualidade, Série B é mais vontade, a Série C é ainda mais. Se adaptar a isso em meio ao campeonato rolando, e aí 3 derrotas, depois uma vitória, como que vocês pensam sobre isso? Cara, acho que a gente tem que se adaptar o mais rápido, porque, querendo ou não, é um campeonato curto, que a gente tem que estar preparado em todo momento, a gente tem que estar firme ali, porque senão, às vezes a gente não pega o time do campeonato, não pega o ritmo e acaba sofrendo, como foi nas 3 primeiras partidas. Então, acho que é se adaptar o mais rápido possível para que a gente entregue o resultado positivo. Natan, queria que você falasse um pouquinho de quando você chegou aqui no Guarani, como que você viu os bastidores, como que estava o clima, né? O clima não estava tão bom, mas queria que você falasse um pouquinho pra gente, e como que ficou o clima depois dessa primeira vitória na Série C. Cara, quando eu cheguei foi uma reconstrução, né? Eu acho que apenas 3 jogadores ficaram, ou 5, não me engano. Então, para mim, eu tive que me adaptar o mais rápido possível, para mim já pegar a batida do Guarani, entender como é que funciona, até porque tinha caído para a Série C. Então, para mim, foi mais um adaptamento que eu tive que fazer para conseguir já estar bem estruturado aqui. Natan, Marcelo fez algumas mudanças, não de jogadores, mas de formato no meio-campo, né? O Anderson Leite veio um pouquinho mais para trás, o Caio Melo um pouco mais avançado, e você ali meio na contenção. O que mudou esse desenho de meio-campo para você? Eu imagino que foi pouca coisa, mas do seu lado é um novo companheiro. E aí uma pergunta, porque me permitam 2, né, os companheiros. Quando você chegou no Guarani, me chamou a atenção que você batia muito bem de fora da área. Tanto é que você fez um gol contra o Água Santa, que na minha opinião foi um dos mais bonitos que o Guarani fez na temporada. Só que você está arriscando menos. É falta de confiança, falta de oportunidade. Por que o Natan tem chutado tanto de fora da área se não tem qualidade? Cara, em relação a estar com o Leite ali ou com o Caio, eu acho que não faz tanta diferença. Até porque o Caio também já jogou muito avançado no Bahia. Se vocês pegarem aí, no tempo que ele jogou lá, ele jogou de camisa 10 mesmo. E com o Leite ali também, pra mim, é muito tranquilo, cara. Acho que os dois sabem fazer muito bem a função e pra mim é muito, muito de boa ali. Em relação ao que você me perguntou sobre os chutes. Cara, pra mim, acho que é um privilégio, ainda mais poder arriscar, se desafiar, porque a gente sabe a importância que tem um volante que às vezes é camisa 5, fazer um gol, fazer um chute bem feito de fora da área, mas não é falta de confiança, e sim às vezes porque não tem muitas oportunidades de poder arriscar ali, mas acho que isso com o trabalho a gente vai conseguindo desenvolver.